Existem diversos tipos de ciúmes, né? Existe o ciúmes entre irmãos, né? Foi uma tragédia entre Caim e Abel, né? Quando Caim ficou enciumado por Deus ter gostado ali da oferenda de Abel, né? Deus sentiu agraciado pelo sacrifício ali que Abel trouxe para Deus. E Caim, como nós conhecemos, né, a respeito de Caim, com ciúmes, que Deus não aceitou muito a oferta ali que ele deu a Deus, e devido a esses ciúmes, Caim mata Abel, né? Então, foi um ciúmes devido a uma oferta que Abel deu a Deus, Deus apreciou muito aquela oferta, e a oferta que Caim deu a Deus, né? Mas que não caiu muito na graça de Deus. E devido à situação, houve uma tragédia familiar, né? Foi o primeiro homicídio que nós conhecemos na Bíblia, né, entre dois irmãos. Existe também os ciúmes, muitas das vezes, no trabalho, né? As pessoas sentem ciúme de outras pessoas em setores de trabalho, né? Aqueles ciúmes, a pessoa às vezes recebe um cargo no seu trabalho, né? No seu departamento, e algumas pessoas ficam ciumadas por aquele companheiro de trabalho ter recebido uma promoção. Existe também os ciúmes dentro do lar, né? Entre filhos, né? Às vezes o filho se acha que o irmão é mais querido do que o outro. Também existe essa situação. Existe também os ciúmes dentro das igrejas, né? Às vezes o pastor levanta um irmão para diácono, ou presbítero, ou para pastor, e muitas das vezes um irmão que não tem esse chamado, né, sente ciumado, o irmão que foi levantado para a obra de Deus. Mas nessa noite vamos tratar aqui dos ciúmes entre casais, né? Então, eu fiz aqui também uma pesquisa sobre o número de feminicídio no Brasil, né? Então, em 2020, ao menos 648 mulheres foram assassinadas no Brasil. Isso só falando no Brasil, né? Contando somente no primeiro semestre de 2020. 648 mulheres foram vítimas, né, assassinadas no Brasil. E o índice representa um aumento de 1,9% em relação ao ano passado, que aí seria no ano de 2019. Nós vejamos aqui mais para frente, devido a essa pandemia, né, que obrigou os casais a ter um relacionamento mais próximo, né, esposa e filhos, mas que também trouxe uma onda muito forte de feminicídio no Brasil, né, um aumento muito grande. E atualmente a taxa de feminicídio no Brasil é registrada como a quinta mais alta do mundo. Então, o Brasil está no quinto lugar de pessoas e mulheres mortas, né, devido ao feminicídio. O número chega a 4,8% de cada 100 mil habitantes.
Então, de cada 100 mil habitantes, morrem quase 5 pessoas por dia no Brasil de feminicídios. É um número muito grande. É importante a gente observar também, uma mulher é morta a cada 9 horas durante essa pandemia que nós estamos passando no Brasil. Uma mulher morta a cada 9 horas durante essa pandemia que nós estamos passando aqui no Brasil. E para ficar mais nítido que a respeito do feminicídio, é o seguinte: o feminicídio trata dos assassinatos de mulheres em que o fato de serem mulheres foi um fator essencial no crime. Então, o feminicídio, ele se difere nessa situação, né? É um crime, um fator essencial no crime contra a mulher. Já o homicídio de mulheres indica mortes não ligadas às questões de gênero, como mortes por assaltos e outras formas de violência. Então tem duas diferenças. O homicídio de mulheres, né, que indica mortes ligadas às questões do gênero, como mortes por assaltos e outras formas de violência. E o feminicídio, para deixar bem claro aqui, trata dos assassinatos de mulheres em que o fato de serem mulheres foi o fator essencial do crime. Então, essa é a diferença dessas duas situações aqui. O ciúme é um sentimento muito perigoso. Quem fica cheio de ciúmes age de forma precipitada e pode pecar em sua ira, isso é, na sua raiva, né? O ciúme vem de uma falta de confiança em outra pessoa ou da irritação com uma injustiça. Mas não podemos ser dominados pelos ciúmes. Nós não podemos ser dominados pelos ciúmes, principalmente nós cristãos. É importante aprender a confiar e resolver a situação com o amor da sua vida. E tem um versículo aqui em Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, que fala também sobre os ciúmes. Diz assim: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Então, nós observamos nesse versículo, em Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, né? Vou ler de novo aqui para deixar bem claro a respeito dos ciúmes dito aqui, escrito na Bíblia Sagrada, que diz: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Então, muitas das vezes, os ciúmes pode trazer, e como tem, né, nesses últimos tempos, trazido a morte de muitas mulheres. Existe uma situação também bem relevante aqui, o número de divórcios no Brasil, né? Então, foi registrado no Brasil, no segundo semestre de 2020, nós estamos em 2021, né? Já no finzinho do primeiro semestre, foram 43,8 mil contabilizados em levantamento do Colégio Notorial do Brasil.
Então, o número de divórcios registrados no Brasil, em 2020, foram de 43.000,8 contabilizados. Um número muito grande. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. E muitas das vezes existem algumas situações em que traz o motivo dos divórcios. A primeira aqui é a traição, a segunda, a convivência diária, a vida a dois, né? Somente nesse tempo de pandemia, onde o casal praticamente estão juntos 24 horas, né? Assim, diferente de alguns anos anteriores, antes dessa pandemia, onde o casal normalmente se via mais no final da tarde, no começo da noite, pois muitas das vezes, hoje, tanto o homem como as mulheres trabalham, né? Os homens trabalham, as mulheres trabalham. Então tinha aquele encontro mais casual, ou no final da tarde, ou à noite. Mas devido a essa pandemia, né, as pessoas ficaram clausuradas nos seus lares. E, infelizmente, o que nós podemos observar é que situações de divórcio têm aumentado muito devido a essa situação. Casais que não estavam acostumados a conviver em 24 horas. Então tem a convivência diária, que fica em segundo lugar, a vida a dois. A falta de comunicação entre o casal também é muito grande no divórcio e até do feminicídio. Falta de comunicação. A falta de comunicação traz desgraças para muitos lares. E não só nos lares, e muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes nas universidades, nos colégios, e até muitas das vezes nas igrejas. Então, falta de comunicação. Nós precisamos nos comunicar mais, né? E a quarta situação também, né, de divórcio, segundo foi feita essa pesquisa, é a situação financeira do casal. Muitas das vezes, nós conhecemos muitos casos de casais que viviam até mesmo felizes, entre aspas, mas quando o marido passou por um período desempregado, começou a ver o quê? A desavença. Muitas das vezes vivendo uma vida boa, uma vida de passeios, uma vida de jantares, uma vida de presentes, de flores, e de repente o homem veio a ficar desempregado. E às vezes, e muitas das vezes, por falta, né, de experiência, por falta de entendimento, por falta de comunicação, como já disse aqui, a situação financeira do casal, muitas das vezes também pode romper um casamento. Nós devemos ter em mente, somente nos dias de hoje, onde o desemprego aqui no Brasil, no mundo, é uma situação gravíssima, né? São milhões de pessoas desempregadas, pessoas que tinham seu bom trabalho, uma boa renda, podia pagar colégios particulares para os seus filhos, podia dar uma boa vida para a sua esposa, às vezes mantendo uma empregada, ou às vezes mantendo uma faxineira, né? E etc. E devido ao desemprego do seu esposo, ou às vezes, muitas das vezes também ao contrário, que hoje a maior parte das mulheres trabalham e ajudam no sustento dos seus lares. E muitas das vezes o homem também acha que a mulher
tem obrigações de manter o seu lar. É muito salutar, né? Vivemos em dias diferentes, onde a mulher tem as mesmas possibilidades de trabalho como o homem, e muitas das vezes a mulher ajuda em muito o seu lar. Mas também pode acontecer dessa mulher ficar desempregada, assim como o homem. E muitas das vezes também começa a desavença entre o homem e a mulher, porque a mulher já não contribui mais no seu lar, né, para o sustento do seu lar. O que na minha parte, segundo a luz da palavra de Deus, o homem é o provedor do lar. Né? Deus pôs o homem como provedor do lar. E o homem sendo o provedor do lar, na luz da palavra de Deus, o homem tem responsabilidade, sim, primeiramente, em manter seu lar, cuidar da sua família, né? Não deixar faltar o alimento, o pão de cada dia na sua mesa. Então, assim como na palavra de Deus, diz que o homem é provedor, eu particularmente, como pastor, eu acho sim que o homem tem a obrigação com a sua esposa e com seus filhos. Primeiro o homem, depois a mulher. Eu vivi numa época diferente, né? Me casei muito novo, com 23 anos de idade. A minha esposa estudava, fazia nutrição, né? Segundo ano de nutrição, ela chegou a concluir o segundo ano, né, de nutrição, e nós nos casamos. E eu falei, você não tem necessidade de trabalhar. E graças a Deus, fiz 39 anos de casados, com mais 7 anos aí de namoro e noivado, 43 anos. E graças a Deus, até aqui Deus tem nos dado força para me manter a minha família, né? Inclusive dando estudo, faculdade para a minha filha, quando assim ela esteve na sua época de faculdade, eu pude, como pai, pagar a sua faculdade. Então, vamos ler aqui, nós passamos aqui para o estudo sobre os ciúmes, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 em diante, vamos falar aqui sobre a suprema excelência do amor, né? Ou a excelência da caridade, né? Caridade e amor é a mesma coisa, né? Então diz assim, o apóstolo Paulo falando para os irmãos ali em Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade, quando eu digo caridade, falo do amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata como verdade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, ele não suspeita mal. Preste bem atenção, não suspeita mal, faz parte do amor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, fala sobre o amor. Né? O amor é sofredor, é benigno, né? Não é invejoso, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E baseado no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos falar algo sobre os ciúmes. Os ciúmes que muitas das vezes atrapalha, muitas das vezes leva a um casamento fracassado e muitas das vezes leva ao feminicídio. É quando o homem mata a mulher. E normalmente o feminicídio acontece quando há um ciúmes exagerado que o homem sente pela mulher. Existe também alguns casos, muitos poucos, mas existe. É quando a mulher sente ciúmes do homem e muitas das vezes também a mulher chega a cometer esse tipo de homicídio. Mas normalmente o que nós observamos que 99,99% dos casos de feminicídio é o homem matando a mulher. E por trás de tudo isso existe o que? A palavra chamada o que? Ciúmes. O ciúmes é uma condição emocional que envolve sofrimento provocado em relação a uma pessoa de que se pretende amor exclusivo. Entanto, o ciúmes é uma condição emocional que envolve o sofrimento. O ciúmes traz sofrimento para o ciumento. Porque essa pessoa, pretende que o seu amor seja exclusivo dele. Né? E quando fala amor exclusivo dele, também existe, muitas das vezes, aquele homem ou aquela mulher que tem ciúmes da mãe, do pai, dos irmãos e das famílias. Então, através dos familiares, muitas das vezes uma mulher ou um homem tem ciúmes. Ele quer o ciúme somente, ele quer o amor somente para ele. Mas tem que entender que muitas das vezes, se o homem tem o pai e a mãe, é a obrigação de cuidar dos pais. Assim como a mulher tem como obrigação também de cuidar dos seus pais. Portanto, nesse caso, é provocado pela falta de exclusividade do sentimento. Então, a pessoa que quer exclusividade somente para ele. Dedicação e cuidado do outro. Então, essa pessoa ciumenta quer exclusividade somente para ele. Como ele fosse dono, né, da sua mulher. Embora sejam casados, não existe esse direito do homem se achar dono da sua mulher ou vice-versa. O ciumento tem receio que alguém amado dedique seu afeto a outro mais do que a ele. Então o ciúme chega a tal ponto
que aquela pessoa enciumada, né, acha que toda a dedicação tem que ser somente para ele. E isso é um transtorno. E isso muitas das vezes chega a ser o quê? Uma doença. Muitas vezes ele tem medo de perder essa pessoa para uma outra pessoa. E vive nessa situação de ciúmes, brigas, muitas discussões, e que não leva a nada. Muitas das vezes leva o quê? Leva a morte e leva a pessoa a destruir completamente a sua vida e a sua família. Mata sua mulher, muitas das vezes tem filhos pequenos, o homem vai para a cadeia, e muitas das vezes também nós observamos que após o crime, o homem tira a sua própria vida. Então, é o retrato, né? É o retrato dos ciúmes, doentio. Mas nós temos que ter em mente que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações para nos dar sabedoria, para nos ensinar, nos dando entendimento como lidar, né, com a nossa esposa ou vice-versa. Ciúmes é uma reação imediata provocada diante de um cenário de ameaça, como já disse aqui, por exemplo, de perder alguém para outra pessoa. E como existem essas situações. E não é raro pessoas, muitas das vezes, que nos procuram, né, para pedir, para nos auxiliar o casal nessa situação. A palavra de Deus diz, né, que Deus sente ciúmes de nós. E muitas das vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. O ciúmes de Deus é um ciúmes diferente do homem e da mulher. Né? O homem e da mulher que somos pessoas caídas pelo pecado. Embora fomos lavados pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos essa situação que vem desde o nascimento do homem, quando nasce, já nasce pecaminoso. Né? Podemos dizer, que viemos de gerações, uma geração caída. E o ciúmes faz parte dessa situação. Então, o ciúmes de Deus é porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos zera, né? Nos zera perfeitamente. Esse ciúme não está associado à natureza pecaminosa, mas a um santo cuidado de um Pai de amor que é o nosso Deus. Quando diz que Deus tem ciúmes, quando o povo de Israel, né, ele passava a adorar a ídolos, né, passava a adorar a outros deuses pagãos, esquecendo de Deus, Deus tinha ciúmes, porque aquele seu filho, que ele tanto ama, parou de adorá-lo para adorar outros deuses, né? E muitas das vezes fazendo imagem de esculturas. Nós vemos isso muitas das vezes acontecendo no Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, nós podemos aqui dizer que o ciúmes é uma obra da carne. E se é obra da carne, né, nós devemos tomar todos os cuidados possíveis. Por outro lado, o apóstolo paulista, ciúmes,
como uma das obras da carne. Porém, esse sentimento nada tem a ver com o zelo apontado acima, né? Então, o sentimento de Deus é quando o seu povo se virava para outros deuses, esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, ele desencadeia outros sentimentos e pecados que terão um resultado trágico se não cuidados. Então, agora nós estamos falando dos ciumentos, né? Que é a obra da carne, que precisa o quê? Ser tratado para que nós não tenhamos resultados trágicos em nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós temos muitos exemplos, né? E veremos também a seguir, nas questões sofridas por um ciumento, seguindo o seu próprio coração, sem olhar e sem se inspirar em Cristo. Então nós vamos ver agora as consequências do ciumento segundo a obra da carne. Ciúme nos leva a cometer outros pecados ou sofrimento, por exemplo, inveja, egoísmo, angústia, ansiedade, paranoia, ressentimento, agonia, loucura, controle e etc. Paranoia. Muitas das vezes nós observamos uma paranoia em igrejas evangélicas, onde muitas das vezes casal, né, irmão, uma irmã, não pode conversar com uma outra pessoa da mesma comunidade, porque ele tem ciúmes. E muitas das vezes um ciúme doentio. É um ciúmes que ele tem e que podemos dizer que está trazendo um sofrimento para si próprio. E como existe isso? E nós observamos muito isso. Mesmo nos meios evangélicos. Não diferente das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, o ciúme das suas consequências, vou repetir aqui para deixar bem claro, né? Que a inveja, egoísmo, angústia, ansiedade, a paranoia, eu já disse aqui, a paranoia, a pessoa tem uma paranoia na sua cabeça. Quando ele sai com a sua esposa, para ele, na sua cabeça, na sua mente doentia, essa mulher está olhando para outros. Ou os outros estão olhando para a sua mulher. Isso é uma paranoia que vai criando um ressentimento no seu coração, aonde pode trazer tragédia. Pode trazer até mesmo feminicídio. Um homem matando uma mulher. O pastor Edson Miranda, alguns dias atrás, fez um comentário, né? Um amigo seu, colega de trabalho, movido pelos ciúmes, enforcou a sua mulher dentro do seu carro, com um cinto de segurança. O que é isso? É um ciúmes, é uma paranoia, é uma loucura, é uma falta de controle. O ciumento se torna invasivo, de respeito ao limite de uma amizade, invadindo sem permissão a intimidade do seu semelhante. Vou dar um exemplo. O enchendo de perguntas, olhando todas as mensagens do celular para ver com quem está conversando ou com quem está falando. Principalmente nos dias de hoje, aonde a internet, né? Internet através do Facebook, através do Twitter e no WhatsApp, WhatsApp, não é WhatsApp. A gente fala Zap, né? WhatsApp, Zap, a gente fala Zap. E através do Zap tem trazido também muitas situações de desgraça, de ciúmes, e tem levado a muitos divórcios,
né? Devido aos ciúmes. Então, o ciumento se torna invasivo, de respeito ao limite de uma amizade, invadido sem permissão a intimidade do seu semelhante, enchendo de perguntas, olhando todas as mensagens do celular para ver com quem estava conversando, o que estava falando, como eu já disse aqui. Controle e sentimento de posse. O ciumento, ele tem um sentimento de posse daquela pessoa. A clássica frase: se não for meu, não será mais de ninguém. É o que nós temos observado e visto muito. A pessoa mata sua mulher e muitas das vezes até deixará escrito numa carta: se não é minha, não será mais de ninguém. Mata sua mulher, feminicídio. Conclusão da história: não se preparou psicologicamente para enfrentar situações da vida. Como diversos exemplos já foi dado aqui, muitas das vezes, após matar sua mulher, tira a sua própria vida, e quando tira a sua própria vida, vai para uma cadeia, e lá fica 30, 35 anos, 40 anos, e acabou. Acabou a sua vida, porque não teve controle nas suas emoções. Uma pessoa que não se controla, uma pessoa obsessiva, né? Uma pessoa que tem um ciúmes doentio. E muitas das vezes também nós vemos nessas pessoas ciumentas, atitudes violentas, verbal, emocional, física e etc. Vai fazer algum tempo atrás, eu presenciei, em frente de um supermercado, a mulher com o bebê no colo, o homem totalmente descontrolado, com um ódio violento. Para fazer a sua mulher sofrer, ele pegou o bebê do colo da sua mulher, uma criancinha de 5 ou 6 meses, e jogou no chão com violência. Olha em que ponto pode chegar a obsessão devido aos ciúmes num elemento ou de um elemento. Oxalá que não aconteça com nós, evangélicos, que saibamos, através da palavra de Deus, cuidar de sua esposa ou vice-versa. O diabo, conforme diz a palavra de Deus, ele anda ao derredor bramando como um leão, né? Querendo devorar, destruir. A palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o diabo veio senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Então, posso dizer aqui, mais uma vez, o diabo, o nosso inimigo, ele usa muitas das vezes os ciúmes, a inveja, para te destruir. Mas hoje é dia de você fazer uma reflexão. Aí eu pergunto para você, completando aqui, antes de passar para o outro tópico aqui, como vencer os ciúmes? Né? Como vencer os ciúmes, pastor? Existe uma maneira muito fácil de vencer o ciúme. Primeiro é buscar Deus. Para você vencer os ciúmes, você que não tem o controle, você precisa buscar primeiramente a Deus, apoiando-se na sua palavra. Saber que Ele é em nós e que nós somos nele. Olha, saber que Ele é em nós e que nós somos nele. Quando alguém sabe sua real identidade, toda a sua vida passa a ser transformada pela graça e a cura. Transborda
nos seus sentimentos e relacionamentos. Vou ler de novo aqui. Preste bem atenção. Quando alguém sabe sua real identidade, toda a sua vida passa a ser transformada pela graça e a cura transborda nos seus sentimentos e relacionamentos. Quando buscamos a Deus e sua palavra. Outra situação, o amor. O amor não é dotado de características pecaminosas. Quando temos o amor verdadeiro, nós queremos o bem dos outros e nos esforçamos para isso. Não buscamos nossos próprios interesses e nem agimos egoisticamente. Não somos egoístas, conforme 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, como já aqui mencionei. Diz assim, vou repetir. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Terceiro, o perdão. O perdão é a arma mais poderosa para restaurar qualquer relacionamento. No caso, o perdão deve ser promovido pelo ciumento, que por causa de sua atitude danificou outro de pequeno e grande porte. Olha só que palavra. Mateus 18, 21, 22. Mateus 18, 21 e 22. Vamos ler aqui. Fala aqui o Senhor Jesus a respeito do perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Fez uma pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Um número quase incalculável. Então, nós devemos perdoar. O perdão é a chave da vitória de um casamento que está semi-destruído. O perdão pode sim trazer uma nova aliança para o seu casamento. Depois do perdão, podemos também buscar a ajuda de outras. Dá um exemplo aqui. Um líder espiritual, o seu pastor, né? De sua confiança, e profissionais para ser sarado de traumas que causam insegurança e geram ciúmes. Muitas das vezes, o ciumento traz muitos traumas para o cônjuge. Pessoa muito ciumenta traz desgraça e traz sofrimentos e traz traumas e causa insegurança e os ciúmes. Né? Então, há exemplos, né? Muitos exemplos. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que viviam nessa situação, nos ciúmes, a ponto de casamento ser destruído, e pessoas vieram a nos procurar, o homem e a mulher, para que nós orientamos através da palavra, né, que existe sim grandes possibilidades, tanto do homem como da mulher, viver livre dos ciúmes, o ciúmes doentio, que traz muita desgraça para a vida de ambos. São exatamente agora 8 horas e 25 minutos. Eu vou parar por aqui.
Na segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, eu vou tratar agora, continuando a respeito dos ciúmes, eu vou começar perguntando para você se você tem um ciúmes doentio e como identificar esse ciúmes doentio. Você precisa viver uma vida prazerosa com a sua esposa ou vice-versa. Foi para isso que vocês casaram e foi para isso que vocês tiveram filhos. Né? Filhos são herança o quê? De Deus. Então, você casou é para ser feliz. É para confiar na sua esposa ou para confiar no seu esposo. Para que não venham a sofrer situações de calamidades no seu lar. Então, semana que vem eu vou perguntar para você se você tem ciúmes doentio. E veja essas dicas. Então, existe aqui o ciúmes excessivo, não vou falar agora, vou deixar para a semana que vem. Ciúmes intenso, ciúmes moderado, ciúmes positivo. Existe também o ciúmes positivo. Quando o ciumento aceita a verdade, que seu parceiro tem direito a uma certa independência, e pode viver sua liberdade, obviamente, com responsabilidade, né? Esse ciúme pode ter um lado positivo. É capaz de levar o ciumento a cuidar melhor do seu parceiro. Inclusive, pode aquecer até mesmo o seu relacionamento do homem ou da mulher. Então, existe o ciúmes positivo. O ciumento deve admitir que tem um problema. Então, todo ciumento tem que admitir: eu sou ciumento, tenho esse problema e preciso resolver essa situação na minha vida para que eu seja feliz. Buscar ajuda. Temos como buscar ajuda. Pode ser uma ajuda pastoral, né? Pessoa de confiança, intensa confiança. E também tem certas situações que o homem ou a mulher precisa do tratamento psiquiátrico e até mesmo com medicações estabilizadores de humor. Então, nós podemos buscar ajuda através da palavra, através de uma pessoa que você confia, né? De preferência um líder seu, que você confie, né? Não basta ser líder, você tem que confiar. E também existe aquela situação tão ruim, né? Que precisa buscar ajuda médica. E muitas das vezes há dificuldade dos ciumentos patológicos, né? Então, existem ciumentos patológicos. Quem pode tratar é um psicólogo ou um psiquiatra. Não há problema nenhum de você procurar ajuda médica de um psicólogo ou de um psiquiatra. O psiquiatra vai passar o quê? Alguns remédios, né? Para que você possa ter um controle. Então, existe muitos estabilizadores de humor que podem ajudar nessa situação. Nos casos menos intensos, um conselheiro pode ajudar muito, como disse aqui. As fontes de ajuda são, primeiro, a fé, primeiramente a fé, depois a medicina e o conhecimento. Então, existe o tratamento. Primeiro a fé em Deus, a medicina que pode ajudar com estabilizadores e o conhecimento. E também outra situação que pode ajudar é falar esse assunto com o cônjuge. Esse assunto pode ser falado com a sua mulher ou com o esposo, para que eles possam resolver, para que eles possam saber confiar um no outro. Um casamento, a necessidade de confiança, um confiar um no outro. Então, falar sobre o assunto, porque esse exagero desses ciúmes, né?
E também tem, eu vou falar na próxima segunda-feira, colocar-se no lugar do outro. Depois, respeitar a liberdade, os sentimentos e as diferenças do outro. Vamos falar isso também na luz da palavra de Deus. Melhorar sua autoestima, né? Existe também a necessidade de uma autoestima. Uma senhora comenta que quando ela está de bem com a vida, se sentindo bonita, feliz, mesmo, o seu ciúme diminui muito, porque ela se sente fortalecida, bela o suficiente para encarar qualquer rival que apareça pela frente. Mas quando está com a autoestima baixa, então o seu ciúme se torna obsessivo. Olha aqui, né? Um comentário muito bem feito. Depois também podemos ver aqui, não ser dependente de pessoas, ter a confiança como base de um bom relacionamento, né? Está aqui também Tito, no capítulo 11, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Podemos também ver na próxima semana, confiar a Deus a guarda do seu cônjuge. Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então estamos na dependência de Deus. Contabilizar todas as suas suspeitas que não derem nada. Então você contabiliza todas as suspeitas que não derem nada, tudo coisa da sua imaginação doentia. Entender que saúde relacional é uma necessidade humana, precisamos ter uma relação sadia, isso é muito salutar. E depois, quando se vive debaixo de um ciúmes doentio, aumenta-se a possibilidade do adultério. São coisas que nós vamos falar na próxima aula, se Deus assim permitir. E depois, assim, um tempo, depois que eu der essas matérias aqui que eu passei agora, eu vou falar também aqui sobre a intimidade do casal. Um tabu que precisa ser resolvido nas igrejas. Precisamos ter líderes, né, que possam ajudar os casais a respeito do ciúmes doentio, como aqui falamos, e também a respeito da intimidade do casal, em que muitas das vezes leva um casamento à destruição. Então temos muito o que aprender. São coisas que eu, no decorrer do tempo, aprendi muito, né? Casado há 39 anos com a irmã Denise, minha esposa querida, minha namorada. Então nós temos muito o que aprender. Com experiência, eu digo, precisamos tocar nesses assuntos sim, em cultos mais íntimos para casais, né, a respeito da intimidade do casal. Então, são assuntos que nós pastores devemos trazer para os nossos irmãos e irmãs. Amém? Então, já passei um pouquinho do tempo, as horas passam muito rápido. Vamos estar orando a Deus e agradecendo por mais esses momentos que aqui passamos, falando a respeito desses temas do ciúmes. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor tem me dado de falar nesse assunto tão importante em relação ao casal. E muitos casais sendo destruídos por essa obra da carne, que é o ciúmes. Então, eu peço, Senhor, nos dá consciência, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, especialmente para esses casais que estão nos ouvindo nesta noite, segunda-feira, que talvez estejam passando por uma situação de um ciúmes doentio que traz tristeza, traz desgraça para os lares. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas, nesse momento, através do Teu Santo Espírito, trazer libertação
libertação dos ciúmes doentio, para que o seu povo, para que as igrejas, para que as famílias vivam em paz, vivam em alegria e vivam em esperança. Esse é meu pedido nessa noite. E também te pedimos a tua guarda e a tua proteção aos nossos filhos. E agora, quando estamos saindo aqui da igreja, para os nossos lares, pedimos a tua guarda e a tua proteção, e nos livra de todo mal, e acampa teus anjos ao nosso redor. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, casais e família.